aleluia, Cristo é meu Rei. A rosa, na vida de Santa Rita de Cássia, significou o carinho de Deus. A rosa significou o impossível. Deus, reconhecendo a santidade daquela que o servira ao longo de sua vida, nos últimos instantes de sua vida terrestre, ofereceu a ela uma rosa, no momento em que isto seria impossível, por conta de que era tempo de inverno. Então a rosa passou a significar para os devotos de Santa Rita este sinal do poder de Deus que age de forma a mostrar o seu poder no silêncio, na bondade, na misericórdia. Para Deus, com efeito, tudo é possível. E esse é um dos motivos que a nossa padroeira carrega este pesado e honroso título: advogada dos casos impossíveis. Então, quem puder e quiser levar uma rosa depois da missa, mas também nesse dia é quando eu costumo abençoar aquilo que as pessoas trazem: carteira de trabalho, a fotografia de um ente querido, documento da casa, chave do carro, e essas coisas que significam muito para quem as conquistou. Hoje nos encontramos com Jesus, que se retira para rezar. Toda a vida de Jesus foi marcada por esses momentos de oração. Oração, para nós que somos seguidores de Cristo, significa entrar em sintonia com o plano de Deus. Mais do que qualquer coisa, orar significa fazer comunhão, entrar em sintonia com a vontade de Deus. É por isso que, ao responder aos seus discípulos, que lhe pediram: ora, nos ensine a rezar, Jesus lhes ensina, e a nós, a consagrada oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um resumo da vida de Jesus. Ele fez todas essas coisas, por isso ele tem moral para nos ensinar, porque ele viveu cada um desses artigos que constam na oração do Pai Nosso. E por isso hoje nos faz lembrar de um trecho em que ele diz: seja feita a vossa vontade, aqui na terra, assim como os santos a fazem no céu. Nós não podemos esquecer disso. E todo o resto, todos os artigos presentes na oração são um resumo da vida de Jesus. Por isso nós rezamos todos os dias o Pai Nosso. Eu sei que vocês rezam. Eu também rezo. É a minha oração, é a oração do cristão. Ali está tudo aquilo que nós precisamos para viver, resumido no pão de cada dia. Deus sabe o que significa termos que trabalhar para sobreviver. Comida, roupa, um abrigo, transporte, lazer, hospital, e tudo o que precisamos é o pão de cada dia. Por isso, todos os dias, como Jesus nos ensinou, nós pedimos: dai-nos hoje o pão de cada dia. Entrar em oração é estar em sintonia com o plano do Pai. E Jesus mediava a sua vida por esses momentos em que ele se retirava para rezar. Não significa que ficava sozinho, como vimos hoje. Seus discípulos estavam com ele. Todo domingo nós lemos um trechinho do Evangelho e cada ano escolhemos um dos 4 evangelistas. Nesse ano nós estamos ouvindo o Evangelho segundo São Lucas. Se nós tivermos esta curiosidade de olhar um pouquinho antes o que aconteceu, para que se chegasse a esse diálogo, nós vamos ver os discípulos voltando da missão. Jesus os enviou às cidades, aos povoados, aos que caminhavam nas estradas, para que levassem a boa notícia do reino de Deus.
tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado e demonstrado ao longo desses 3 anos em que conviveu com eles. Finalmente, preparados, Jesus os envia em missão. E eles fazem um grande sucesso. Podem olhar os trechos que antecedem essa leitura. Eles voltam eufóricos. E eles vão dizer: olha, pela nossa palavra, no seu nome, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos estão andando. Nós estamos fazendo a multiplicação dos pães e assim por diante. Eles eram capazes, em nome de Jesus, de realizar sinais admiráveis para dizer que o reino de Deus já está presente entre nós. Reino da justiça, da partilha, da alegria, da paz. A notícia cresceu e até o rei Herodes queria saber quem era esse Jesus. As pessoas diversas como somos, cada um traz uma intenção. Havia aqueles que queriam conhecer Jesus por conta da sua fama. Havia aqueles que queriam também para si algum tipo de graça, queriam também que fosse realizado em seu favor algum milagre. Havia aqueles que queriam conhecê-lo, talvez para zombar dele, como nós vamos ver no dia da sua crucifixão. E havia pessoas como Herodes, o rei. O pai do rei Herodes, também chamado Herodes Antipas, foi aquele que decretou a matança das crianças quando soube que Jesus tinha nascido. Acho que vocês se lembram disso, né? As profecias antigas diziam: o Messias virá de tal lugar. E os sinais mostravam pela estrela, pelos reis magos. Nós ouvimos isso no Natal. Herodes Antipas teve medo de que a chegada do Messias lhe tiraria o trono. Por quê? Porque as profecias diziam: o Messias virá para reinar. Ele fará justiça. Então, o pai desse rei mandou matar as crianças até 5 anos de idade. É chamado o banho de sangue de Israel. E as cenas estão nas igrejas antigas, as mães tentando proteger os seus filhos, os soldados lancetando, esfaqueando. Enfim, o filho deste, também chamado Herodes, ficou interessado em conhecer Jesus. E a sua intenção era matar, destruir, desqualificar, para poder continuar no poder. Portanto, sempre foi assim. As pessoas irão procurar Jesus motivadas por suas próprias intenções. E uma das profecias a respeito de Jesus, se vocês se lembram, a profetisa Ana, a idosa, e o velho Simeão, quando viram o menino Jesus no templo, nos braços de sua mãe, o Senhor os inspirou, e Ana disse: esse menino vai ser causa de queda, mas de sorgimento para muitos em Israel. Por quê? Porque na presença dele as intenções se revelarão. E assim é conosco. Diante de Deus, que nos vê como nós somos, nós mostramos a nossa verdadeira identidade, as nossas intenções. Jesus, conhecedor das antigas escrituras, conhecedor das profecias, entrevistava-se constantemente com o Pai na sua oração. E é por isso que hoje, preparado pelo Pai, pelos acontecimentos que se seguirão como consequência da sua pregação, ele se volta para os discípulos, eles perguntam: o que é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? É curioso, exatamente há uma semana, os principais jornais do nosso país publicaram o censo demográfico da década. Eu sei que muitos de vocês leram, porque está nas primeiras páginas.
as mudanças acontecidas no âmbito religioso. Foi surpresa tanto para cristãos, católicos, como para evangélicos e para demais religiões. Curiosamente, os católicos continuam sendo a maioria em nosso país. Nós somos cerca de 56% da população. Já chegamos a ser 97% de pessoas católicas que se diziam católicas no Brasil. Hoje somos 56%. Os evangélicos esperavam ter crescido muito mais, por conta dessa guinada política em que eles foram agentes expressivos. Mas na realidade cresceram apenas 4%, segundo o censo. Então isso os decepcionou muito. E esses maiores líderes religiosos, chamados evangélicos, mas na verdade são de muitas denominações. O guarda-chuva se chama evangélicos, mas embaixo dele tem muitas denominações. Então todos eles estão contestando o censo, dizendo, não é possível, tem que ter alguma coisa errada. Mas os números estão lá. E outra coisa que nos surpreendeu bastante a nós católicos é que um grande número de batizados adultos que haviam abandonado a religião estão retornando. O Renato, que está aqui, fez a primeira leitura, vai confirmar. Nunca tivemos uma procura de adultos para iniciação cristã como agora, não é verdade? A tal ponto que eu tive que dizer, não podemos aceitar mais, porque nós não temos catequistas, não temos as salas. Então nós estamos com um grande número de adultos que querem fazer crisma, querem fazer a primeira comunhão. É um fenômeno nacional. Mas o que surpreende é que dos 56% dos que se dizem católicos, 75% não frequentam a missa. Nunca. Desses 75%, uma pequena parcela vem à missa no Natal, na Páscoa e quando morre alguém ou quando se casa. São chamados os católicos de sétimo dia. 75% é um número muito expressivo. É muita gente. Gente que não ouve a palavra. Gente que não reflete. Gente que jamais leu sequer um trecho dos documentos do magistério da igreja. Eles não conhecem o documento chamado Fratelli Tutti, Amoris Laetitia, Laudato Si, essas encíclicas que o Papa Francisco escreveu de forma popular, para que todos pudessem ler. São cartas apostólicas. Eles não sabem, nunca ouviram falar. 75%. Fiz este parâmetro, ou fiz esses parênteses, para dizer, no tempo de Jesus, a coisa não era muito diferente. Os discípulos que fizeram tanta coisa, e que atraíram tantas pessoas, diziam a Jesus as coisas mais absurdas a respeito dele. Ninguém o reconhecia. Achavam que ele fosse um profeta antigo, que voltou. Essa fixação no passado os impediam de ver a novidade que Jesus lhes trazia. E Jesus, olhando para aqueles que estavam junto dele, naquele momento de oração, pergunta a eles, e vocês? O que é que vocês dizem a meu respeito? E foi Pedro, como de costume, que tomou a palavra e em nome dos outros fez essa proclamação de fé. Tu és o Messias de Deus. O Messias, segundo a tradição, é aquele que, descendendo da linhagem do rei Davi, viria ao mundo para estabelecer ou restabelecer a dinastia perdida dos antigos reis. E ele traria em sua mão uma espada e um cetro de ferro. E ele mataria os inimigos de Israel. Ele expulsaria os povos de suas terras para que a nação de Israel pudesse ocupar todo o território hoje conhecido como Oriente Médio. Esperavam, portanto, um guerreiro,
um general que reuniria exércitos. E assim, muitas vezes, o Messias foi representado na imaginação popular. É por isso que Jesus repreende a Pedro. Ouviram? Assim que ele fala, tu és o Messias, Jesus bem podia dizer, né? Ah, que bom que vocês sabem que eu sou. Não, não digam isso a ninguém. Porque na cabeça de Pedro e dos seus discípulos, o que prevalecia é a imagem daquele guerreiro, daquele Messias que viria com a espada e com o cetro de ferro, para derrotar, para vencer, para impor o seu poder. E Jesus não aceita nem esse título, nem essa máscara, nem essa pecha. Por isso ele diz, não digam a ninguém. O Messias, e aqui evoco a primeira leitura, profeta Zacarias, está na mão de vocês. As antigas profecias, os verdadeiros profetas, falaram a respeito do Messias. Zacarias viveu centenas de anos antes de Jesus, mas ele viu, pela graça de Deus, o Messias, aquele que viria para libertar o povo. O Messias vai sofrer muito, diziam as antigas profecias. As pessoas vão chorar ao ver como o mundo o tratará. Esse é Jesus. Ele assume para si o messianismo real, desde sempre anunciado por Deus. O Deus que enviou este mundo ao seu Filho para resgatar a sua obra que por conta do pecado se perdera. E usaria as armas que no coração de Deus são válidas e são verdadeiras. A verdade, o amor, a compaixão, a misericórdia. Assim é que o Messias instauraria o reino de Deus nesse mundo. E é por isso que Jesus vai dizer a eles, e eles não podem compreender, que o Filho do Homem, é assim que Jesus se autoproclamava. Quando se diz Filho de Deus, ele está dizendo do Deus que se encarnou. Mas quando ele se refere a si mesmo como Filho do Homem, ele está dizendo do homem que assumiu a condição divina. Está falando de todos nós, o Filho do Homem, o Filho da humanidade que somos nós. E Jesus se coloca do nosso lado, junto de nós. O Filho do Homem vai sofrer muito. Ele será entregue na mão dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei. Quem eram essas pessoas? Os principais do povo, aqueles que a presença de um Messias misericordioso, a presença de um Messias que integraria todas as pessoas, não só os israelitas, não só os judeus, mas como diz São Paulo nesta linda carta aos Gálatas, para Jesus, para Deus, não existe grego nem judeu, não existe escravo nem livre, não existe homem nem mulher, todos são filhos de Deus, e isso eles não podiam suportar. Portanto, esperavam o Messias nacionalista. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com um patriotismo que nos leva a uma visão ideologizada do que é civilidade, do que é ser cidadão. Nós queremos ser patriotas, amar o nosso país, mas às vezes o patriotismo nos leva a esta visão centralizada de que existe uma forma de governo que é perfeita, e não existe. Jesus recusou ser rei. O reino de Deus, disse ele, não é desse mundo. Por isso, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo e os mestres da lei o perseguiram. Os anciãos eram as pessoas mais respeitáveis da nação, já lhes falei muitas vezes sobre isto. Eles formavam um partido chamado Saduceus. Quem eram os saduceus? Os ricos proprietários da terra, os latifundiários. Eles dominavam o comércio dos animais de grande porte. Ninguém, exceto os saduceus,
podiam ter gado na sua fazenda. Os pobres podiam ter ovelhas nos seus sítios, mas não gado de corte grande. Somente os saduceus. Era o monopólio da carne que era oferecida no templo. Só eles podiam ter o gado grande, a vaca, o boi. Eles tinham a propriedade de quase toda a terra da nação. Eram os latifundiários e por isso vestiam roupas diferenciadas e se sentavam nesse lugar chamado Sinédrio, que era o conselho do rei. O Sinédrio, formado por esses homens proprietários da terra, tinham o seu assento nesse lugar e o nome deles, da sua família, ficava nas cadeiras. Então, quando o pai morria ou não podia ir, o filho assumia o lugar do pai no Sinédrio. Também no Sinédrio assentavam-se os sumos sacerdotes. Nós conhecemos dois, Anás e Caifás. Por que nós os conhecemos? Um é genro do outro. E eles se alternavam no sumo sacerdócio da nação, porque tinha um tempo específico em que podia ficar. Então, quando saía o genro, entrava o sogro. Saía o sogro, entrava o genro. Eles tinham assento no Sinédrio. E, finalmente, os mestres da lei, chamados doutores ou fariseus. Os principais entre eles também tinham assento, mas não tinham seus nomes gravados. Esse conselho chamado Sinédrio, eles faziam as leis. Portanto, eles eram como que os nossos senadores, os nossos deputados. Mas representavam somente uma classe. Eles julgavam as leis. Portanto, eles eram como o nosso Supremo Tribunal Federal. A última palavra pertence aos juízes da Suprema Corte. E eles só não podiam executar a lei. Aí precisava da assinatura do rei, o rei Herodes. Então, eles serviam ao rei de todas as formas. A essas pessoas, Jesus atribui a sua morte, como nós vimos hoje. Nós precisamos olhar com atenção a nossa sociedade, como está organizada. Quem manda, quem faz as leis, quem julga, quem executa, como as leis são feitas. Quem são os partidos que representam as diferenças na nossa sociedade. Nós conseguimos acompanhar aquilo que os nossos representantes fazem. A democracia não é perfeita e nós sabemos muito bem disso. Mas é o melhor sistema que nós temos no mundo. Poder votar a cada 4 anos, a cada 5, 6 anos, é um direito inalienável. E nós temos que lutar para que isso continue. E temos que cuidar para que aqueles que representam a nação possam de fato exprimir o sentimento nacional. Jesus dá nome às pessoas que traem o povo. E é por isso que eles o perseguem. E, mentindo, dizem todo tipo de calúnia contra Jesus para o desqualificar no coração e na mente do povo. E vocês sabem que as acusações contra Jesus, quando ele é trazido no Sinédrio, à noite, o que era proibido, eles vão dizer, ele é um beberrão, ele bebe vinho. Lembrando do que fez na ceia de Caná. E Jesus deu aos noivos a alegria de transformar a água em vinho. Ele é comilão. Ele se sentava à mesa de qualquer pessoa que o convidava para a sua casa. As pessoas excluídas da sociedade, mulheres prostituídas, estrangeiros, leprosos. Ele não fazia distinção de pessoas. E isso tudo inverteram e, na sua acusação, pesou contra ele. E Jesus, sabedor de todas essas coisas, vai dizer a nós, que somos seus discípulos hoje, não basta estar comigo. É o que ele quis dizer aos discípulos daquela época. Não basta estar comigo. Vir à missa, por exemplo, não é suficiente. Quem quiser me seguir, precisa tomar a cruz cada dia. Não é só quando está na igreja. Não é só quando se retira para rezar com Jesus. É o dia a dia.
são as dificuldades, são as provações. Tomar a cruz significa fazer comunhão com Jesus, abraçar o seu projeto de vida, acreditar no Pai Nosso e torná-lo uma realidade cotidiana. Quem segue a Jesus é capaz de dar um sentido cristão para a sua vida. Isso faz toda a diferença. Me permitam, é só um exemplo breve, mas que é muito significativo, fez muita diferença na minha vida. Papai faleceu há 30 anos. E as minhas irmãs que estão assistindo agora, dia 19, o papai teria feito 104 anos de idade. Eu rezei por ele, eu sei que vocês também. Papai era muito católico, católico de verdade, de missa dominical, oração diária do terço, 2 vezes por dia. De manhã, antes de sair de casa, à noite, quando chegava, nós esperávamos ele chegar. O relógio da sala batia 15 minutos depois das 6 horas. E o papai chegava e nós rezávamos o terço ali na sala, antes de ir para a cozinha jantar. Todos os dias, era um costume, ninguém questionava. E o papai era este homem de pouco estudo, porém, que conhecia documentos da igreja. Naquela época, ele citava palavras do Papa Paulo VI, de João 23. Quando finalmente o papai faleceu, nós vimos aquela capela do cemitério Flamboyant em Campinas absolutamente tomada de pessoas, muitas delas desconhecidas para nós, a família. E eles vieram dar testemunho do bem que o papai fizera a eles e nós nunca ficamos sabendo. Mas antes do seu falecimento, o papai passou por um grande sofrimento. Foram meses de hospital, acamado. Nós não conhecíamos naquela época o professor Rodolfo, não tínhamos ainda a escola Conatus de fisioterapia. Então o papai foi para a cama e perdeu a mobilidade e foram meses de um sofrimento que nem para o inimigo a gente pode desejar. Homem forte, valente, sempre cuidou de tudo, mas terminou seus dias na cama de hospital. E o que eu quero lhes dizer é isto: fizemos de tudo para impedir que as escaras progredissem, mas não foi eficiente. Ele ficava deitado e quando o virávamos para fazer a higiene, víamos desde aqui em cima, do pescoço até o calcanhar, os ossos do papai expostos. A escara comeu toda a sua carne. Então, os ossos da sua coluna expostos. E a enfermeira dizia assim: muito cuidado quando limparem, porque os nervos estão vivos, estão expostos. Então, quando passar o algodão, muito cuidado. Então, nós limpávamos o papai com todo cuidado, mas víamos a sua expressão de dor. Então, uma vez eu não tinha o que dizer, eu queria de alguma forma distraí-lo, eu perguntei: papai, está doendo muito? E ele, ainda de bruços, mas olhou para mim e disse: Jesus sofreu muito mais. Não me esqueço. O sentido cristão para a dor, o sentido cristão para o sofrimento. No tempo que ele esteve no hospital, uma das pessoas que o visitou era compadre dele, porque o papai foi padrinho de batismo, de casamento, de muita gente, porque ele financiava o batizado, o almoço, pagava o casamento, a roupa. Então, muitas pessoas nós nem conhecíamos. Esse homem disse assim: mas por que o compadre está sofrendo tanto? O que esse homem fez para Deus? Como se ele estivesse sendo castigado. A mesma coisa que disseram de Jesus. Quando o viram na cruz, eles disseram: nossa, o que foi que ele fez para morrer desse jeito? E o papai vai dizer: Jesus sofreu mais do que eu. É o sentido cristão da dor, do sofrimento. Nós juntamos a nossa dor ao sofrimento de Cristo, e daí nos vem força e coragem e sentido para continuar. Mas quando nós perdemos a noção das coisas, e nós começamos a achar que Deus é que está nos castigando, e que nós não merecemos isso, então nós perdemos o referencial que é Jesus, e passamos a ter a nós mesmos como referência, e queremos que volte o Messias forte, poderoso,
que mude todas as coisas segundo as nossas necessidades e vontades, esse não é Jesus. Não é este que nós seguimos. Não é Deus que castiga. A doença, a dor, não é vontade de Deus. Não foi Deus que predestinou Jesus para a cruz, foram os homens. Foi o coração das pessoas. A cruz é invenção humana. A cruz veio como consequência da vida que Jesus levou, sendo fiel a Deus. Hoje, quando eu converso com um médico, quando eu converso com um profissional que poderia estar auferindo grande lucro por conta da sua capacidade de trabalho, e essa pessoa me diz: eu quero ajudar na igreja, eu quero ajudar a fazer as marmitas para os pobres, eu quero ajudar, enfim, eles se doam. E às vezes nós terminamos de fazer a quermesse, e eu vejo esses advogados, médicos, pessoas que têm empresas, eles estão ali varrendo o chão conosco, vendendo linguiça, nos ajudando. Não colocaram o poder, nem o ter, nem o seu saber acima da sua humanidade. E é isso que nos fica nessa missa de hoje. Quem eu sou para você?